Ah, meus caros amigos, sentem-se, por favor. O que vou contar a vocês hoje não é para qualquer um ouvir. É daquelas histórias que a gente guarda no peito, macerando a mágoa e a incredulidade até virar uma cicatriz. E olha, essa cicatriz, a minha cicatriz, ainda lateja, vez ou outra. Meu nome é Arthur, e está a história de como eu perdi uma esposa e encontrei a mim mesmo. Eu e a Patrícia, esse era o nome dela, Patrícia. A gente estava casado há uns 35 anos, entenderam? Uma vida. Lembro como se fosse hoje da gente, recém-casados, comprando o terreno da nossa casa. Era só mato e barro, mas a gente via o futuro ali. Aqui vai ser o quarto, Arthur, ela dizia, rindo. E aqui, uma varanda pra gente ficar velho olhando a chuva. E a gente ficou velho, mas não juntos, não como planejado. Construímos tudo junto, tijolo por tijolo. A nossa casinha, as viagens, as economias. Tudo na base da confiança mútua, da parceria que a gente jurou lá na frente do padre, sabe? Eu, que sempre fui um batalhador, um operário da vida, um sujeito simples, mas honesto, sempre dei o meu melhor para ela e para nossa casa. Acordava cedo, pegava o busão lotado, passava o dia suando a camisa na fábrica. E à noite, chegava em casa, cansado, mas com a alegria de ter a minha mulher me esperando, o cheirinho de café fresco no ar. Era a minha rotina, o meu porto seguro, a minha certeza. Até que, como um raio em céu azul, tudo começou a mudar. Pequenos detalhes, sabe? No começo, a gente nem percebe. Uma saída aqui, outra ali, uma desculpa meio esfarrapada para ir visitar a tia-avó doente que ninguém sabia que existia. Eu, na minha ingenuidade, sempre acreditei. Afinal, era Patrícia, a minha Patrícia. A mulher com quem eu dividi a cama, a mesa, os sonhos, as contas, as risadas e as lágrimas por mais de 3 décadas. Quem poderia imaginar uma perfídia dessas? A gente se acomoda na rotina, naquilo que a gente chama de vida, e esquece que a maldade, às vezes, se esconde nos lugares mais improváveis, nos rostos mais familiares. A gente se torna um pouco cego, um pouco surdo para as nuances do mundo, para as entrelinhas que a vida tece. Mas o destino, ou sei lá o quê, tem um jeito peculiar de nos acordar. Um dia, eu cheguei mais cedo do trabalho. Aconteceu um problema na máquina. Sabe como é? Tive que sair antes. E quando eu abri a porta de casa, o silêncio era ensurdecedor. Estranhei. A Patrícia sempre estava em casa nesse horário. Fui até a cozinha, a sala, nada. Aí, no quarto, a porta estava só encostada. E de lá, vinha uma voz. Não era a voz dela, ou melhor, era a voz dela, mas num tom que eu nunca tinha ouvido. Um tom cúmplice, sedutor, sussurrante. E junto, uma voz masculina. Meu coração deu um salto, não de alegria, mas de um pressimento amargo, um calafrio que percorreu a espinha. A gente sente quando algo não tá certo, não é? A gente, que já viveu um pouco, aprende a ler os sinais que a vida te envia. E aquele sinal era um alerta, uma sirene estridente no meio do meu peito. Eu podia sentir o sangue gelar nas veias, a boca seca, as mãos tremendo. Era como se o chão tivesse sido puxado de debaixo dos meus pés. A surpresa era tanta que eu nem sabia como reagir, ou o que esperar dali. A minha mente, acostumada à pacatez da vida a dois, não conseguia processar aquela nova informação. Era um turbilhão de emoções, de perguntas sem respostas, de uma dor que eu nunca imaginei sentir. Minhas pernas vacilaram, mas eu me forcei a ficar ali, ouvindo. As palavras que saíam daquela boca, da boca da minha mulher, eram como navalhas afiadas, cortando cada pedacinho da minha alma. Ela falava de nossa fuga, de começar uma vida nova, de nossas economias. E o tal amante, que depois eu soube se chamar Ricardo, respondia, em um tom igualmente asqueroso, sobre o futuro deles dois, sobre como seria maravilhoso. Falavam de sexta-feira, o dia da grande traição. Eu não podia acreditar. Minha mente se recusava a aceitar. A Patrícia, a mulher que eu amava, com quem eu dividi a vida, a construir um império de mentiras e falsidades, bem debaixo do meu nariz. A dor era física, um aperto no peito que mal me deixava respirar. A raiva começou a borbulhar, mas era uma raiva fria, calculista. Eu não ia fazer um escândalo, não ia dar a ela o gosto de me ver desmoronar. Eu sou um homem à moda antiga, sabe? Com os meus valores,
com a minha dignidade. E eles não iam me tirar isso. A humilhação, a afronta, a disfarçatez da situação era algo que eu jamais pensei viver. É como se a gente passasse a vida construindo um castelo de areia e, de repente, uma onda gigante viesse e levasse tudo embora, sem deixar vestígios. A sensação de ter sido um idiota, um ingênuo, um tolo, me corroía por dentro. E o pior de tudo, era a sensação de solidão. A gente casa para ter um parceiro, um confidente, alguém para dividir o fardo da vida. E de repente, esse alguém vira o teu algoz, o teu inimigo. Lembro que me virei devagar, tão devagar que parecia que o tempo tinha parado. A cada passo, o meu coração batia forte, como um tambor de guerra. Não quis confrontá-la ali, naquele instante. A raiva era demais, e eu sabia que não sairia nada de bom. Apenas voltei para a sala, peguei minha maleta e saí de casa, como se nada tivesse acontecido. Como um ator em uma peça, eu encenei a normalidade, o cotidiano quebrado. Mas por dentro, era um vulcão em erupção. A minha cabeça girava, tentando processar a informação, tentando entender o porquê. Por que 35 anos de história seriam jogados no lixo por uma aventura barata? Por que a Patrícia, que eu pensava conhecer tão bem, era capaz de tamanha deslealdade? A minha fé na humanidade, na lealdade, na parceria, estava sendo posta à prova. E olha, o teste era pesado. Pesado demais para um senhor de quase 60 anos, que só queria paz e sossego nessa reta final da vida. Eu andei sem rumo, sem saber para onde ir. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo, mas eu não via beleza. Só via a escuridão que se apossava da minha alma. A cidade, com seu burburinho constante, com a sua pressa incessante, parecia alheia à minha dor, à minha tragédia pessoal. E eu, no meio da multidão, me sentia o homem mais sozinho do mundo. Era uma sensação sufocante de ter sido traído naquilo que eu mais valorizava. A família, a lealdade, o companheirismo. A confiança, que é a base de qualquer relacionamento, tinha sido estilhaçada em 1000 pedaços. E eu sabia que jamais conseguiria juntar todos eles de novo. Passei a noite em claro, remoendo cada palavra, cada gesto, tentando achar um sentido para aquilo tudo. E, claro, planejando meu contra-ataque. Ah, meus amigos, vocês me conhecem. Eu sou um sujeito tranquilo, mas não sou burro. E não ia deixar a Patrícia me fazer de palhaço, não mesmo. Eu decidi que ia dar o troco na mesma moeda. Ou melhor, com uma moeda mais valiosa. Aquela sexta-feira seria o dia da verdade, mas não da verdade que ela imaginava. Eu ia virar o jogo, ia mostrar a ela que não se brinca com um homem que dedicou a vida inteira a alguém. A dor virou combustível, a raiva virou estratégia. Eu me senti um espião na minha própria casa, observando cada movimento dela, cada ligação, cada sussurro. Comecei a investigar, a fuçar, a desvendar a teia de mentiras que ela tecia. E o que eu descobri só confirmou o que eu já sabia. A traição era profunda, calculada, sem remorsos. A ingratidão dela era um poço sem fundo. E o tal do Ricardo era um sujeito que eu já tinha visto por aí, um desses espertos que vivem de explorar a fragilidade alheia. Um parasita, um abutre. A minha vontade era de confrontá-los, de gritar, de desabafar toda a minha frustração. Mas eu me contive. A vingança, quando servida fria, é muito mais saborosa. E eu ia saborear cada pedacinho dela. Chegou a sexta-feira. Eu agi como se nada estivesse acontecendo. Tomei meu café da manhã, fingi folhear umas papeladas para manter a pose, e saí pro trabalho, como sempre. Mas, em vez de ir para a fábrica, fui pro banco. Sim, o banco. E o que eu fiz lá, meus amigos, foi o golpe de mestre. O gerente, o senhor Almeida, que me conhecia há décadas, viu a minha cara e nem precisou perguntar muito. Só me levou para a salinha dele. Eu transferi todas as nossas economias para uma conta nova, no meu nome. Esvaziei tudo. Deixei a conta conjunta dela no zero. Limpinha. Afinal, as economias eram nossas, construídas por mim, com o meu suor. Ela podia até sonhar em fugir com o dinheiro, mas não com o meu dinheiro. Eu não sou nenhum tolo. E quando se trata de dinheiro, a gente aprende a ser esperto. Eu já tinha previsto essa jogada dela, de tentar me passar a perna. E eu estava um passo à frente. Era minha resposta silenciosa, mas contundente. Uma lição,
daquelas que a gente não esquece. Depois do banco, eu fui para casa. Mas não para ficar. Peguei as minhas coisas mais importantes, as fotos antigas, os documentos, algumas roupas. Enfim, o essencial. E deixei um bilhete para ela, na mesa da cozinha. Um bilhete simples, sem dramas, sem acusações. Apenas uma frase: a casa é sua, Patrícia. O dinheiro, não. E fui embora. Deixei-a com o apartamento vazio, com a promessa de uma nova vida que nunca viria. Com o Ricardo dela, que agora não teria um tostão para gastar. A cena dela chegando em casa, toda feliz, com as malas prontas, e encontrando o bilhete. Ah, meus amigos, essa cena eu gostaria de ter visto. A cara de desespero, de raiva, de frustração. A realização de que ela tinha sido ludibriada, enganada por aquele que ela pensou ser o tolo. Eu, o velhinho ingênuo, o marido dedicado. Me senti vitorioso, não por ter feito mal a ela, mas por ter defendido o que era meu, o que eu construí com tanto esforço. A justiça, às vezes, vem com um toque de ironia. E a minha ironia foi essa. Eu não era mais o bobo da corte, o marido traído. Eu era o estrategista, o planejador. E a minha vitória, embora amarga, era uma vitória. Eu me mudei para um lugar tranquilo, uma cidadezinha no interior, onde ninguém me conhecia. Comecei uma vida nova, com o meu dinheiro, com a minha dignidade intacta. A ferida ainda dói, claro. Tantos anos, tantas lembranças. Mas a gente aprende a conviver com a dor, a transformá-la em força. A Patrícia nunca mais me procurou. O Ricardo dela, coitado, deve ter percebido que ela não tinha mais nada a oferecer. E eu, bom, eu tô aqui, contando essa história para vocês. Uma história de traição, de dor, mas também de superação. De um homem que se recusou a ser vítima, que virou o jogo e se reergueu. E olha, a vida segue. A gente aprende, a gente evolui, a gente se torna mais forte. E a gente nunca mais confia cegamente em ninguém. Essa é a maior lição de todas. E essa lição, meus amigos, a gente não aprende nos livros. A gente aprende na pele, no osso. Aqui, nesse meu cantinho, nesse lugarzinho pacato que escolhi para recomeçar, eu tive tempo para pensar. Tempo para ruminar os acontecimentos, para decantar a poeira que a tempestade levantou. No começo, eu vou ser sincero, cada amanhecer era uma provação. O silêncio da casa nova era um grito que ecoava a minha solidão. Eu acordava no meio da noite, suando frio, com a sensação de que ela estava ali, do meu lado, e depois vinha o soco da realidade. Eu estava sozinho. E o pior era a desconfiança. Eu olhava para todo mundo com o pé atrás. A moça da padaria me dava um bom dia mais sorridente e eu já pensava, o que essa aí tá querendo? O vizinho se oferecia para ajudar com uma tralha pesada e minha mente já disparava. Tá de olho no meu dinheiro. É um veneno, sabe? A traição contamina a gente, nos torna cínicos, amargos. Um misantropo em formação. Eu precisei de um esforço hercúleo para não me afogar nesse pântano. Comecei a me forçar a sair, a caminhar pela pracinha, a observar as pessoas. Vi as famílias passeando, os casais de velhinhos de mãos dadas, as crianças correndo. E aquilo, aos poucos, foi quebrando o gelo no meu coração. Percebi que o mundo não era feito só de Patrícias e seus Ricardos. Existia gente boa, gente honesta, gente que ainda acreditava no amor, na parceria. Foi um processo lento, um trabalho de formiguinha. Comecei a frequentar uma oficina de marcenaria aqui perto. Sempre gostei de trabalhar com as mãos, de ver uma peça de madeira bruta se transformar em algo útil, bonito. Ali, no meio do cheiro de serragem e do barulho das ferramentas, eu encontrei um tipo de paz. Eu me concentrava tanto em lixar uma peça, em fazer um encaixe perfeito, que os pensamentos ruins iam embora. Fiz amizade com o dono da oficina, o Nelson, um senhor da minha idade, um sujeito calado, mas de uma sabedoria imensa. A gente conversava pouco, mas o que a gente falava tinha peso, tinha substância. Ele nunca me perguntou do meu passado. Acho que ele via nos meus olhos que havia uma história ali, uma história pesada, e respeitava o meu silêncio. Um dia, eu estava terminando uma pequena estante, e o Nelson chegou perto, olhou meu trabalho e disse: Arthur, a madeira, quando quebra, a gente não joga fora. A gente encontra um jeito de usar a rachadura, de fazer dela parte do desenho. Às vezes,
Fica até mais bonito. Aquilo me atingiu em cheio. Eu era aquela madeira. Quebrado. Rachado. Mas eu não precisava ser jogado fora. Eu podia usar as minhas rachaduras, as minhas cicatrizes, como parte de quem eu sou. E talvez, só talvez, isso me tornasse alguém mais interessante, mais forte, mais bonito. Por que não? Foi uma epifania, uma revelação. A partir daquele dia, eu comecei a me olhar no espelho de um jeito diferente. Eu não via mais só o marido traído, o homem abandonado. Eu via um sobrevivente. Um sujeito que, apesar de tudo, estava de pé. Comecei a me permitir pequenas alegrias. Um café mais demorado na padaria, uma pescaria no rio que corta a cidade, uma tarde inteira lendo um bom livro na varanda. Aprendi a cozinhar, a cuidar da minha casa, a gostar da minha própria companhia. Descobri que a solidão não precisa ser sinônimo de tristeza. Ela pode ser um espaço para a gente se conhecer melhor, para a gente se reencontrar. E, quer saber? Eu passei a gostar de mim. Gostar do homem que eu estava me tornando. Um homem mais introspectivo, mais observador, mais ciente das complexidades da alma humana. Claro que as lembranças da Patrícia ainda vinham. Às vezes, do nada, eu sentia o perfume dela, ou ouvia uma música que a gente gostava, e o coração apertava. Mas a dor já não era a mesma. Era uma dor mais mansa, mais nostálgica, como a de uma ferida que já cicatrizou, mas que a gente sabe que esteve ali. Comecei a pensar nela não mais com raiva, mas com uma espécie de piedade. Que vida vazia ela deve ter, apegada a uma quimera, a uma ilusão de felicidade fácil, construída sobre a ruína de outra pessoa. O que ela e aquele sujeito fizeram com o apartamento? Venderam? Estão morando lá? E o dinheiro? A falta dele deve ter sido um baque. Aquele tipo de relação, baseada em interesse e conveniência, não sobrevive à primeira tempestade financeira. Eu não desejava o mal para ela, de verdade. Só desejava que ela ficasse bem longe de mim. Cada um colhe o que planta, não é o que dizem? E a colheita dela, eu imagino, deve ter sido de frutos bem amargos. Há uns meses, meu sobrinho Fábio, o único parente com quem mantive contato, me ligou. Ele hesitou um pouco, mas acabou contando. Disse que viu a Patrícia. Ela estava trabalhando como caixa num supermercado. Parecia mais velha, abatida. O tal do Ricardo sumiu no mundo, claro. Levou o pouco que ela tinha e a deixou na mão. Quando Fábio me contou isso, eu esperei sentir alguma coisa, uma pontada de satisfação, de bem feito. Mas não senti nada. Absolutamente nada. Era como se ele estivesse falando de uma desconhecida. Ali, eu tive a certeza de que eu estava curado. A indiferença, meus amigos, é a verdadeira paz. É o ponto final que a gente mesmo escreve na história. Hoje, eu vivo um dia de cada vez. Tenho meus amigos da marcenaria, tenho minha casinha, tenho minhas economias que me garantem uma velhice tranquila. Tenho, acima de tudo, a minha paz de espírito. Eu não sei o que o futuro me reserva. Talvez eu continue sozinho, talvez eu encontre uma nova companhia, alguém que saiba valorizar a lealdade e o respeito. Não tenho pressa. Aprendi que a vida tem seu próprio ritmo, e que a gente precisa dançar conforme a música. O que eu sei é que a experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou o meu valor. E isso, meus caros, ninguém, nunca mais, vai conseguir tirar de mim. A gente se reconstrói, peça por peça, e a versão final, acreditem, pode ser muito melhor que a original. E o mais curioso da vida é como as nossas histórias, por mais particulares que pareçam, ecoam na vida dos outros. A gente acha que a nossa dor é única, um monólito de sofrimento intransponível. Mas aí a gente senta para conversar, abre o coração, e descobre que a dor do outro tem a mesma cor, o mesmo cheiro, o mesmo gosto amargo da nossa. E essa partilha, essa comunhão de cicatrizes, é o que nos torna humanos. E foi o que aconteceu comigo outro dia, lá na oficina. Chegou o Leandro, o filho do meu amigo Nelson, um moço bom, trabalhador, na casa dos 30 e poucos anos. Eu já o conhecia de vista, sempre educado, sempre com um sorriso no rosto. Mas nesse dia, o sorriso não estava lá. O rosto dele era uma máscara de angústia, os olhos fundos, a postura curvada pelo peso de um mundo que tinha acabado de desabar sobre ele. Ele me procurou, não o pai.
Disse que o Nelson era muito emotivo, que não ia entender. Ele precisava de alguém que tivesse estômago. Foi essa palavra que ele usou. Preciso de alguém com estômago para ouvir o que eu tenho para dizer. E eu, que já tinha digerido a refeição mais indigesta que a vida pode servir, apenas apontei para uma cadeira. Ele contou. A história era quase um decalque da minha, só que com as cores berrantes da juventude. A esposa, o amor da vida dele, com quem ele tinha 2 filhos pequenos, estava de caso com um colega de trabalho. Ele descobriu por uma mensagem no celular dela. A clássica, a estúpida, a humilhante mensagem esquecida. E o pior, eles também tinham planos. Não de fugir, mas de fazer a vida dele um inferno, de tirar a casa, de arrumar um jeito de ficar com a maior parte dos bens que eles construíram juntos. O Leandro chorava, um choro silencioso, de homem feito que não se permite desabar. A dor dele era palpável, e por um instante, eu voltei no tempo. Eu senti de novo o chão sumindo, o ar faltando, a incredulidade me paralisando. Eu o deixei falar tudo. Não interrompi. Apenas ouvi. Quando ele terminou, esgotado, olhou para mim esperando um conselho, uma palavra mágica. E o que eu disse a ele foi simples. Meu filho, eu comecei. A primeira coisa que você precisa entender, e gravar isso a ferro e fogo na sua alma, é que a culpa não é sua. Eles querem que você se sinta culpado. Querem que você pense onde foi que eu errei. É uma tática. Eles invertem a lógica para justificar a própria canalice. Não caia nessa armadilha. Eu contei a ele a minha história. Sem floreios, sem heroísmo. Contei da minha dor, da minha raiva, da minha humilhação. Mas também contei do meu plano. Contei de como a frieza pode ser a sua melhor arma no momento em que o seu coração está em chamas. O dinheiro, eu disse a ele, parece uma coisa suja para se pensar numa hora dessas, mas acredite em mim, é a primeira coisa que você precisa proteger. Porque não é só papel. É o seu tempo, o seu suor, os seus sacrifícios. É a sua dignidade materializada. Proteja o que é seu. Não por vingança, mas por justiça. Por amor próprio. Nós conversamos por horas, ali no meio das ferramentas e da poeira de madeira. Eu falei para ele sobre a importância de não fazer escândalo. O escândalo é o que eles esperam. É o prato principal no banquete da traição deles. Eles querem te ver no chão, descontrolado. Não dê a eles esse prazer. Haja com a cabeça, não com o fígado. Seja um estrategista. Pense 2, 3 passos à frente. E enquanto eu falava, eu percebia que aquelas palavras não eram só para ele. Eram para mim também. Eram a confirmação de que o caminho que eu escolhi, o da dignidade silenciosa, tinha sido correto. Aconselhar o Leandro foi como revisitar o meu próprio campo de batalha, mas dessa vez como um general experiente, não como um soldado ferido. Foi catártico. Ao ajudar aquele jovem a navegar pela sua própria tempestade, eu acabei por acalmar as últimas marolas da minha. Eu vi nele o reflexo da minha própria dor, mas também a centelha da minha própria força. Vi que a minha experiência, por mais terrível que tenha sido, podia servir de farol para alguém que estava perdido na escuridão. E isso, meus amigos, deu um novo significado para tudo. A minha ferida não era mais um símbolo de perda. Ela se tornou uma fonte de sabedoria. O Leandro seguiu alguns dos meus conselhos. Organizou a vida financeira, procurou um bom advogado e confrontou a esposa, mas não com gritos. Com fatos, com provas, com uma calma que a desarmou completamente. A história dele ainda está se desenrolando, e não vai ser fácil. Mas eu sei que ele vai ficar bem. Porque ele entendeu a lição mais importante. A gente não pode controlar a lealdade dos outros, mas pode, e deve, controlar a nossa própria dignidade. E isso faz toda a diferença. E eu? Bom, eu continuei na minha oficina, transformando pedaços de madeira em coisas úteis. E de vez em quando, transformando pedaços de dor em conselhos. É um bom ofício, esse. Um bom jeito de terminar a vida. Reconstruindo. Seja madeira, seja alma. Mas vocês sabem, olhando para trás, eu acho que omiti uma parte da minha própria história quando aconselhei o rapaz. Talvez por vergonha, talvez por achar que era mesquinho demais. Mas aqui, entre amigos, eu posso ser sincero. Pegar o dinheiro e ir embora foi apenas o primeiro ato. Foi a abertura da ópera.
O espetáculo principal veio depois, em silêncio, e foi muito mais elaborado. Naqueles dias entre a descoberta e a minha partida, a minha mente, que sempre foi boa para resolver problema de máquina na fábrica, trabalhou de um jeito diferente. A dor gelou minha raiva e a transformou em precisão. Eu não ia apenas me defender, eu ia desmantelar o castelo de cartas deles. O Ricardo. Eu sabia que tinha algo errado com ele. Ninguém com boas intenções fala de amor e do dinheiro dos outros na mesma frase. Então, eu fiz o que qualquer operário faria. Investiguei a peça defeituosa. Usei uns dias de folga que tinha guardado e me tornei uma sombra. Descobri que o sujeito era um embusteiro profissional. Um Dom Juan de periferia, com nome sujo na praça e uma lista de pequenas dívidas e grandes promessas não cumpridas. Ele não era um amante apaixonado, era um predador farejando um alvo fácil. Patrícia, com seu descontentamento e acesso às nossas economias, era o alvo perfeito. Ele não a amava. Ele via nela um bilhete de loteria. E o mais triste é que ela, cega pela fantasia de uma nova vida, não via nada disso. E foi aí que o meu verdadeiro plano de vingança nasceu. Não era sobre o dinheiro. Era sobre a verdade. Uma verdade tão brutal que destruiria a fantasia que ela construiu para justificar a própria traição. Antes de sair de casa naquela sexta-feira, preparei um pacote. Um envelope pardo, sem remetente. Dentro, eu não coloquei acusações. Coloquei provas. Fotocopias de protestos em cartório no nome dele. Impressões de conversas dele em redes sociais com outras duas mulheres, usando as mesmas frases, as mesmas promessas que eu ouvi sussurrar para minha esposa. E, a peça de resistência, uma pequena nota fiscal de uma joia barata que ele deu para Patrícia, comprada com cartão de crédito de outra vítima. Mas eu não entreguei o pacote. Não ainda. Isso seria fácil demais. Eu queria que eles provassem o gosto amargo do fracasso primeiro. Eu imaginei a cena, a euforia da fuga, a chegada ao banco, a cara de pânico dela ao ver a conta zerada. A primeira briga. A acusação dela, você não me ama de verdade, só queria o dinheiro. E a resposta dele, cínica, e você, achou que eu ia te sustentar com o quê? Com amor. Eu deixei que a realidade financeira corroesse a fantasia romântica deles por um mês inteiro. Deixei que a falta de dinheiro revelasse o verdadeiro caráter de cada um. E então, no 30º dia após a minha partida, quando a poeira tinha baixado e o desespero provavelmente estava no auge, eu enviei o pacote. Paguei o motoboy para deixar na portaria do nosso antigo prédio. Anônimo. O golpe final não era para mim. Era para ela. Era para forçá-la a enxergar que ela não tinha trocado um casamento de 35 anos por um grande amor, mas sim por um golpista barato que havia apenas como a próxima da fila. A minha vingança não foi tirar o dinheiro dela. Foi devolver a ela a visão. Foi destruir o pedestal em que ela colocou o amante, e junto, a justificativa para sua traição. Isso, meus amigos, é um tipo de ruína da qual não se recupera. O dinheiro, a gente ganha de novo. Mas a humilhação de perceber que foi feita de idiota por todos os lados, isso é uma sentença perpétua. E ainda havia um último toque, um pequeno requinte de crueldade, eu admito. Antes de sair, usei o cartão de crédito conjunto, que eu cancelaria no dia seguinte, para assinar o serviço de vinhos mais caro que encontrei. Uma assinatura anual, com 12 entregas. Todo mês, durante um ano, chegaria na porta dela uma caixa com 2 vinhos importados, um lembrete luxuoso e silencioso da vida confortável que ela jogou no lixo. Uma pequena assombração mensal, um brinde à sua péssima decisão. Fazer tudo isso me esgotou, mas me limpou. Foi a cirurgia necessária para remover o tumor da humilhação. E foi por isso que, quando meu sobrinho Fábio me contou que ela estava trabalhando num supermercado, eu não senti nada. A minha história com ela não terminou com o bilhete na mesa. Terminou com o som do lacre do envelope pardo sendo rompido e uma garrafa de vinho chegando a um destino que não podia mais pagá-la. O resto foi só epílogo. E agora sim, eu estava livre para começar a minha reconstrução. Mas a vida, meus amigos, tem um senso de humor peculiar. E, às vezes, a gente não precisa fazer nada para que o universo se encarregue de tecer as suas próprias tramas de justiça poética. O caso do vinho, por exemplo. Vocês se lembram? 12 entregas anuais, um lembrete constante do que ela perdeu. Pois bem, um dia, recebi uma ligação do Sr. Almeida, meu antigo gerente do banco.
A Patrícia estava tentando contestar as compras da assinatura de vinhos, dizendo que era fraude, que ela nunca tinha autorizado. O gerente, que me conhecia há anos, me ligou para confirmar. Eu, com a minha voz mais calma e inocente, expliquei: "Ah, sim, essa assinatura. A Patrícia sempre adorou um bom vinho. Presente meu." Eu sabia que ela ia gostar de continuar recebendo. Ele riu, o gerente. Sabia da história. Claro. Aquele sorriso dele era a vingança mais sutil de todas. A Patrícia não só não conseguiu reaver o dinheiro, como ainda teve que arcar com as taxas do cancelamento tardio. Mais um lembrete, mais um pontinho na minha contagem particular. Pequenos requintes. E sobre o apartamento? Ah, o apartamento. Aquele era um capítulo à parte. Eu tinha uma escritura. Ela, não. O apartamento era meu. No meu nome. No momento da traição, eu sabia que ela acreditava que tinha direito metade por ser nosso lar por tantos anos. A ingenuidade, meus amigos, é um perigo. Antes de transferir as economias, eu também passei no cartório. Atualizei a escritura. Deixei claro, o apartamento era minha propriedade exclusiva. Um presente que eu me dei. Então, quando eu disse no bilhete "a casa é sua", não era uma doação. Era uma ironia cruel. Era deixar ela morar de favor, naquilo que eu tinha construído, enquanto ela acreditava que era dela. Eu sabia que ela não ia ter como se manter ali por muito tempo. Os custos, as despesas. Ela teria que vender, e claro, só com a minha autorização. E por um valor que eu achasse justo. Foi um aluguel invisível que cobrei por cada dia que ela viveu sob o meu teto com aquela farsa. Não precisava de contrato. A vida se encarregou de cobrar. Quando ela finalmente tentou vender o apartamento, já endividada e desesperada, descobriu que o imóvel estava 100% no meu nome. O corretor de imóveis, o Macedo, um conhecido nosso de longa data, me ligou, meio sem graça. "Arthur, a Patrícia está querendo vender o apartamento, mas a documentação." Eu apenas disse: "Ah, o apartamento. Eu vendi, Macedo, há uns 6 meses. Para um parente distante. Já tá tudo regularizado." Uma mentira, claro. Mas uma mentira com propósito. Uma mentira que a impediu de ter um último resquício de poder, de tentar arrancar mais alguma coisa de mim. Eu não vendi o apartamento. Eu o mantive. E hoje, meus amigos, ele está alugado para uma família jovem e feliz, que não tem ideia da história macabra que aquelas paredes guardam. O dinheiro do aluguel? Uma pequena renda extra para minha aposentadoria. Uma renda tirada da minha própria resiliência. E por falar em resiliência, o Leandro, o filho do Nelson, ele conseguiu. Ele se divorciou, conseguiu um bom acordo e, mais importante, recuperou a dignidade. Vê-lo se reerguer foi um bálsamo para minha alma. Ele me agradeceu outro dia, com os olhos marejados. Se não fosse o Sr. Arthur, eu teria feito muita besteira. Teria me afundado. Eu apenas sorri. A gente não precisa de aplausos. A gente só precisa saber que, de alguma forma, a nossa dor serviu para alguma coisa boa. A vida me ensinou que o verdadeiro poder não está em humilhar o outro, mas em se levantar quando te derrubam. Não está em gritar, mas em agir com inteligência. A vida me deu um golpe baixo, mas me deu também a oportunidade de me descobrir como um homem forte, astuto, e que, no final das contas, não precisava de ninguém para ser feliz. Eu me basto. E essa é a maior vitória de todas. Essa história, meus amigos, não é de tristeza. É de um renascimento. Um renascimento que começou naquela sexta-feira de traição, e que continua até hoje, a cada peça de madeira que eu lixo, a cada conselho que eu dou, a cada novo amanhecer que eu contemplo. Pelo menos, era a história que eu contava a mim mesmo. A história de um renascimento em paz. Mas a paz, às vezes, é só um intervalo entre as tempestades. E eu achava que tinha fechado o livro, mas esqueci que um dos personagens ainda estava solta, e gente como Ricardo não aceita derrota em silêncio. Passou-se quase um ano. Eu já estava completamente adaptado à minha nova vida. A oficina do Nelson era meu refúgio, e a pequena casa que aluguei, meu santuário. Numa terça-feira chuvosa, igual a tantas outras, alguém bateu na minha porta. Não era o carteiro, nem vizinho. Era ele, Ricardo. Mais magro,
com uma aparência surrada e um olhar injetado de quem passou a noite em claro. O meu sangue gelou, mas meu rosto permaneceu impassível. O que você quer aqui? Perguntei, sem abrir a porta por completo. Conversar, disse ele, com um sorriso torto que não chegava aos olhos. O velhote foi mais esperto do que eu pensava. Você me arruinou, sabia? A Patrícia me chutou depois daquele seu pacotinho. Perdi tudo. Problema seu, respondi, já começando a fechar a porta. Ele assegurou com o pé. Não tão rápido, ele insistiu, a voz agora com um tom ameaçador. Você me deve. Você destruiu a minha vida, e vai ter que pagar. Eu sei que você tem dinheiro guardado. O dinheiro que era para ser meu. Naquele instante, o medo tentou tomar conta. Eu estava sozinho. Ele era mais novo. Mas então, a raiva fria, aquela minha velha conhecida, tomou as rédeas. Eu não tinha passado por tudo aquilo para ser intimidado na porta da minha própria casa. Eu o encarei, olho no olho. Ricardo, comecei, com uma calma que o surpreendeu. Sua capacidade de subestimar as pessoas é seu maior defeito. Você acha que eu não planejei este momento? Você acha que a minha pesquisa sobre você parou naquele pacotinho? Ele hesitou. Um brilho de incerteza passou por seu rosto. Na minha investigação, continuei, eu descobri não só sobre as outras mulheres e as dívidas. Eu descobri sobre aquele negócio de importação que você tinha com aquele pessoal, digamos, impaciente. Descobri os nomes, os valores. Descobri a carga que sumiu no porto. Tenho tudo documentado. Ricardo. Cópias em 3 lugares diferentes. E tenho um e-mail, programado para ser enviado para as pessoas certas se, por acaso, algo acontecer comigo. Ou se eu não resetar o sistema a cada 24 horas. É um mecanismo simples, um interruptor de homem morto, se preferir. Se eu sumir, você some junto. Só que de um jeito bem mais definitivo. O rosto dele perdeu a cor. O sorriso falso sumiu, substituído por uma máscara de pânico puro. Ele, o predador, percebeu que tinha caído na armadilha da presa. Saia da minha propriedade, Ricardo. E nunca mais apareça na minha vida. Considere isso o último aviso. A sua história, para mim, acabou. Ele recuou, tropeçando nos próprios pés. Virou-se e foi embora, não como um homem ameaçador, mas como um rato assustado fugindo para o esgoto. Eu fechei a porta, tranquei, e só então minhas pernas fraquejaram. Sentei-me na minha cadeira de madeira, o coração batendo descontrolado. Mas não era medo. Era a adrenalina da vitória final. Aquela foi a verdadeira conclusão. A paz que eu senti depois daquele dia não era mais a paz do refúgio. Era a paz do guerreiro que defendeu seu território e venceu a guerra. Agora sim, a história estava completa. E a minha reconstrução também. Ou era o que eu pensava. A verdade é que banir um fantasma não te ensina a viver com os vivos. A paz que conquistei era a paz da vigilância, do controle. Eu tinha vencido, sim, mas a um custo. Eu ainda estava em guerra, só que agora, a guerra era interna. Contra a desconfiança, contra a solidão que eu mesmo me impus como escudo. Foi quando Helena apareceu. Ela se mudou para a casa do fim da rua, uma senhora viúva, professora de história aposentada, com um olhar arguto e um sorriso que parecia conhecer o peso do mundo. Ela apareceu na oficina do Nelson um dia, procurando alguém que restaurasse uma penteadeira antiga. Nelson, com aquele jeito matreiro dele, me indicou. O Arthur é o melhor com essas peças cheias de memória, ele disse. No começo, eu fui reticente, profissional, mas distante. Ela, no entanto, não se intimidava com meu silêncio. Trazia café quando vinha ver o andamento do trabalho. Puxava conversa, não sobre o tempo, mas sobre os veios da madeira, sobre as histórias que os objetos guardam. Essa penteadeira, ela me disse um dia, viu minha mãe se arrumar para o casamento e depois viu a mim, fazendo o mesmo. E também me viu chorar por um bom tempo. Tem mais história nessas gavetas do que em muito livro por aí. Nossas conversas se tornaram um hábito. Falávamos de livros, de música, das pequenas alegrias e absurdos da vida. Ela nunca perguntou sobre o meu passado, mas um dia, enquanto eu aplicava o verniz final na penteadeira restaurada, ela disse, sabe, Arthur, a gente passa a vida tentando consertar as coisas que quebram. Mas às vezes,
A gente só precisa aprender a conviver com as marcas. Elas contam a nossa história. Mostram que a gente sobreviveu. Era a mesma lição do Nelson, mas vinda de outra perspectiva. Não há do artesão que conserta, mas há da pessoa que vive com a peça consertada. Um dia, tomei uma decisão. Vendi o apartamento. Liguei para o Macedo, o corretor, e disse para ele tocar o negócio. Voltei à cidade grande só uma vez, para assinar a papelada. Vi o prédio de longe e não senti nada. Era só um amontoado de tijolos, um túmulo de uma vida que não era mais minha. Com uma parte do dinheiro, criei um pequeno fundo de estudos para os filhos do Leandro. Com o resto, comprei minha casinha aqui, e finalmente deixei de ser um inquilino na minha própria vida. Foi o ato de transformar o dinheiro da dor em semente de futuro que, finalmente, quebrou as últimas correntes. Na semana passada, Helena e eu estávamos sentados na praça, tomando um caldo de cana. Ela me contou sobre o marido, sobre a doença longa que o levou e como ela teve que se reconstruir do zero. Eu, pela primeira vez, contei a minha história. Não a versão do general vitorioso, mas a do homem quebrado que precisou se tornar um estrategista para sobreviver. Ela ouviu em silêncio, e quando terminei, apenas segurou a minha mão por um instante. Não foi um gesto de romance. Foi um gesto de reconhecimento. De um sobrevivente para o outro. A guerra acabou, meus amigos. E eu descobri que a paz verdadeira não é a ausência de inimigos, mas a presença de um amigo. Não é a certeza de que ninguém vai te machucar, mas a coragem de confiar de novo, mesmo sabendo dos riscos. Minha história não é sobre vingança. É sobre a longa e tortuosa jornada de volta para casa. E a casa, no fim das contas, não era um lugar. Era eu mesmo. E quando a gente finalmente chega em casa, acha que nada mais pode nos abalar. Mas o passado é um carteiro insistente. Meses depois daquela conversa na praça, chegou uma carta. Não uma conta, não uma propaganda. Uma carta mesmo, escrita à mão. Era do meu sobrinho, Fábio. O tom era sombrio. Ele escrevia para me dizer que a Patrícia estava doente. Muito doente. Um câncer terminal, no hospital público da cidade. E que ela, nos seus últimos momentos de lucidez, tinha pedido para me ver. Queria pedir perdão. Meu primeiro impulso foi amassar o papel e jogar no fogo. Perdão? Depois de tudo, a paz que eu construí com tanto esforço pareceu de repente frágil, ameaçada por esse último fantasma. Passei 2 dias em guerra comigo mesmo. A raiva antiga dizia, deixe-a morrer sozinha, como ela planejou para você. O orgulho sussurrava, você não deve nada a ela. Mas uma terceira voz, mais quieta, a voz do Arthur que eu me tornei, perguntava, e o que você deve a si mesmo? Levei a carta até a oficina e mostrei ao Nelson e à Helena, que estava lá. Contei a eles. Nelson limpou as mãos cheias de serragem no avental e disse, com sua simplicidade cortante, Arthur, a pergunta não é o que ela merece. A pergunta é o que você precisa para botar a pedra final nesse túmulo. Helena foi mais longe. Você construiu uma fortaleza ao seu redor, Arthur, e ela serviu bem para te proteger. Mas fortalezas também são prisões. Talvez ir até lá não seja sobre abrir o portão para ela, mas para você mesmo poder sair. As palavras deles ecoaram em mim. Eu não iria por ela. Iria por mim. Para encarar o ponto de origem da minha dor, não com a armadura do estrategista, mas com a calma do homem que sobreviveu. A viagem de volta à cidade foi surreal. Cada esquina me trazia uma lembrança, mas elas pareciam fotos antigas de uma vida que não me pertencia mais. O hospital público era um lugar triste, com cheiro de desinfetante e desespero. Encontrei-a num quarto simples. Ela era uma fração do que foi. A doença tinha roubado sua cor, seu vigor, mas não a vaidade. Ainda havia um traço de batom desbotado nos lábios finos. Ela chorou quando me viu. A voz era um sopro. Me perdoa, Arthur, eu joguei tudo fora. Fui uma tola. Eu a observei, e o homem que, anos atrás, teria sentido um prazer cruel em vê-la assim, simplesmente não existia mais. O que eu sentia não era prazer, nem raiva, nem mesmo pena. Era um vasto e silencioso vácuo. A indiferença que eu pensei ter alcançado antes, agora era real. Não sentei. Fiquei de pé, perto da porta. Esperei ela terminar de falar. E então,
Eu disse a única verdade que me restava. O homem que você conheceu, Patrícia, o homem que você feriu, ele não existe mais. Eu não guardo raiva de você, porque você é uma estranha para mim. Eu não posso te dar o perdão que você quer, porque ele não me pertence mais. A sua história com aquele Arthur acabou há muito tempo. Espero que você encontre a sua própria paz. Virei as costas e saí. Não olhei para trás. Ao caminhar para fora do hospital, o sol da tarde bateu no meu rosto, e eu senti uma leveza que nunca tinha experimentado. Não era a leveza da vingança cumprida, nem a da paz vigiada. Era a leveza da libertação final. Eu não estava mais preso à história dela. Voltei para minha cidade, para minha casa. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu dormi sem sonhos. No dia seguinte, na oficina, comecei um novo projeto. Peguei os melhores pedaços de madeira, os mais nobres, e comecei a entalhar pequenos brinquedos. Um cavalinho de balanço para o neto do Nelson, um peão perfeitamente equilibrado para um dos filhos do Leandro. Meu foco não estava mais em consertar o que foi quebrado, mas em criar alegria para o futuro. Minha história, meus amigos, termina aqui. Não com um estrondo de vingança, mas com o som suave de uma lixa na madeira, com as risadas das crianças, com o silêncio confortável de um fim de tarde na praça ao lado de uma boa amiga. Eu não derrotei meus demônios. Eu apenas aprendi a construir uma vida tão bonita que eles não tiveram mais espaço para morar. E essa, meus caros, é a única vitória que importa. Houve um longo silêncio. Um de vocês, meu caro amigo, pigarreou e perguntou, com a voz embargada: "E agora, Arthur? Depois de tudo isso, o que vem agora?" Eu sorri, um sorriso genuíno, o primeiro talvez em toda essa longa conversa. Peguei o cavalinho de balanço que estava terminando, passei um último pano para dar brilho e o coloquei sobre a mesa, onde ele balançou suavemente. Agora, repeti, olhando para cada um de vocês. Agora a gente vive. Eu contei essa história toda não para reviver a dor ou para me vangloriar da vingança. Eu a contei porque vi nos olhos de um de vocês, hoje mais cedo, a mesma sombra que um dia habitou os meus. E eu precisava que você, meu amigo, soubesse que essa sombra passa. A gente acha que a dor vai nos definir para sempre, que a traição é o ponto final. Mas não é. É só um capítulo. Um capítulo terrível, sim, mas que nos força a escrever o próximo. Levantei-me e fui até a janela da minha oficina, olhando para o sol que começava a se pôr, pintando o céu com cores de fogo e ouro. Nelson me ensinou que as rachaduras podem deixar a madeira mais bonita. Helena me ensinou que as marcas contam a nossa história de sobrevivência. E Patrícia, sem querer, me ensinou o meu próprio valor. Ricardo me ensinou que a verdadeira força não está nos punhos, mas na mente. E o jovem Leandro me ensinou que a nossa dor pode ser a cura de outra pessoa. Nenhuma experiência, por mais amarga que seja, é em vão se a gente conseguir extrair dela uma lição. Virei-me para vocês de novo, o coração leve. O que vem agora é a marcenaria amanhã de manhã. É um café com a Helena no sábado. É ver os filhos do Leandro crescendo fortes e honestos. É saber que a minha paz não depende mais de portas trancadas ou de planos de contingência. Ela depende disso aqui. Apontei para o círculo de amigos à minha volta. Da confiança que eu reaprendi a ter. Do afeto que eu reaprendi a dar e a receber. A vingança, concluí, é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Mas a sabedoria é o antídoto que a gente encontra quando sobrevive ao envenenamento. Eu sobrevivi. E agora, meus amigos, eu finalmente aprendi a viver.